Paz do Senhor, que irmão Felipe, estamos aqui para sequenciar a série de reflexão sobre as táticas do Espírito Anticristo. Hoje é a segunda parte do tópico 10, ou da 10ª tática do Espírito Anticristo, que eu comecei a assinalar. Eu falei que assinalaria 14 táticas, ok? Então, mas antes vamos começar lendo o capítulo 17 de João, o versículo 21 e o versículo 23, que diz assim: Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Ok? Então, essa perfeição, essa harmonia, né, se dá da comunhão do Pai com o Filho, do Filho com o Pai, e que é também uma comunhão que se deve dar da igreja com Cristo, do corpo com Cristo. Não quer dizer que nós não possamos pensar ou ter as nossas próprias ideias, né? A questão aqui é que essas ideias não devem causar nenhuma divisão, nenhuma facção, nenhum sentimento de amargura, nada que venha a fracionar a igreja, nada que venha a dividir a igreja, né? E aí Jesus falou: assim como tu, ó Pai, és em mim, eu em ti. Ou seja, Jesus falava da sua comunhão e união com o Pai. Essa comunhão que os tornava um, que os torna um. Que deve ser também a comunhão entre a igreja e Cristo. E entre a igreja e a igreja, entre os cristãos da igreja, para que eles sejam uma, a palavra diz. Não é para que eles sejam vários e nós sejamos um com eles, não é para que eles sejam um, para que eles sejam um. E aí mais uma parte do versículo diz assim: para que o mundo creia que tu me enviaste. Então essa unidade não é unidade para ficar escondida ou simplesmente restrita a livros ou a conceitos teológicos e espirituais de unidade, como por exemplo a unidade do Espírito. É uma coisa intrínseca, é algo que está dentro, é algo que está agindo dentro de nós, que o Espírito age em nós, né, operando. É o mesmo Espírito Santo operando e agindo, mas isso está em nós. Quando a palavra diz para que o mundo creia, o mundo não vê o Espírito Santo, o mundo não vê unidade nenhuma. O mundo vê pessoas. Ele não vê conceitos. Ele vê ideias práticas, vividas. Então, quando fala para que o mundo creia que tu me enviaste, ele está falando de algo literal, de algo visto. Sabemos que a unidade do Espírito é algo literal. É uma unidade que age no corpo, né? Mas o mundo tem que ver o resultado dessa unidade. O mundo tem que ver o resultado dessa unidade na prática. O mundo tem que perceber isso. Isso tem que ser perceptível para o mundo. O resultado dessa nossa união com Cristo, dessa nossa união e comunhão uns com os outros, que gera uma verdadeira unidade. Isso deve ser perceptível aos olhos do mundo. Por quê? Porque esta é a oração de Jesus, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, isso deve causar este impacto no mundo. Esse é o objetivo ideal da nossa unidade com os irmãos e com Cristo, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Então vamos lá, a terceira dessas sementes de visão que o inimigo tem espalhado na igreja é o espírito de engano. Este é um fator terrível. Na Bíblia conta-se uma história que uma vez um espírito de engano saiu da presença de Deus e confundiu os profetas de Acabe, para que Acabe viesse a ser morto. Muitas pessoas recebem profecias de morte por não ter a própria vida, por não ter o discernimento e não sabe que esta profecia não é bênção, mas um laço para a sua própria vida. Isso está em 1 Reis, capítulo 22, versículo 1 ao versículo 28. Assim como aquele espírito se dizia ser Deus, falando em nome de Deus, como se fosse o Espírito de Deus, como foi naquela citação, mas da parte do enganador, como foi naquela citação, né? Da mesma forma como aconteceu na citação, mas com a diferença, né? Ele não vem da parte de Deus. Aquele espírito ainda teve o aval de Deus, mas hoje há espírito que agem, mas não da parte de Deus, né? Mas da parte do enganador das nações, que é Satanás. Pois é assim que a Bíblia o descreve, como o enganador das nações, Apocalipse 20, versículo 8. E saiu a enganar as nações, né? Que é o espírito do anticristo, que João também o descreve como um enganador, em 2 João, versículo 7. Este espíritos de enganos, né? Este espírito de engano, não trazem revelações de Deus, mas revelações do próprio ego dos profetas. E com isso acreditando serem guiados por Deus, muitos homens e mulheres saem e abrem novos ministérios, muitos pelos seus carismas e valendo-se pregações que afagam os egos de outros, conseguem levar estes ministérios para muito longe. O caso dos espíritos de engano vai muito além de uma revelação para abrir um ministério. Muitas das vezes, estes espíritos em ministérios legalistas promovem o fortalecimento do argumento de seus líderes, com visões de arrebatamento ao inferno, onde pessoas que recusam seguir seus caminhos e suas doutrinas antibíblicas, que os mesmos, usando os versículos isolados, falam serem bíblicas, estão sendo atormentadas. A ação destes demônios não se limita aos ministérios legalistas. Muitos ministérios neopentecostais são levados ao engano pelos mesmos, com a introdução de sincretismo religioso em suas denominações, como prática do espiritismo, né? Ali com vera, com sal grosso, arruda, essas coisas, né? Exceção de descarrego, práticas ali importadas das religiões afro-brasileiras, ou práticas do judaísmo que eles pegam, né? Até mesmo do islamismo, da psicologia, né? Religiões orientais, práticas pegadas lá das religiões orientais e muitas outras sincretismos misturados. A grande dificuldade é que, como os tais não possuem uma teologia cristã sã, acabam por acreditar ser estes enganos de Deus, e sendo assim fica difícil, não impossível, se a pessoa for aberta à verdade, é claro, né? De convencer uma pessoa destes de seu erro, de que está sendo enganada. A palavra de Deus disse que nos últimos dias as pessoas dariam ouvidos à doutrina de demônios, ela em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Então esses espíritos eles atuam aí, enganando as pessoas, fazendo elas acreditarem que são de Deus, mas por falta de um discernimento. A Bíblia ela fala sobre o dom de discernir espírito, um dom muito bom e necessário. Por falta de um verdadeiro espírito profético que revela e discerne o erro na sua raiz, muitos têm sido enganados por esse espírito de engano. A questão de espírito de engano não se trata necessariamente só de um espírito literal, como eu terminei de falar, mas também se trata talvez de uma mentalidade enraizada na mente da pessoa e na mente da própria congregação por ela liderada. Aquela mentalidade, aquele raciocínio, aquela cosmovisão de engano implantada por Satanás na sua cabeça. Como a gente vê muitas das vezes pessoas
que são marxistas e querem ser cristãos, importam a doutrina socialista para dentro da igreja e olham os versículos da Bíblia, interpretam as doutrinas bíblicas por uma visão socialista, por uma visão marxista, comunista, e não tem um discernimento do que Jesus falou de verdade, mas olham por um prisma ideológico, né? Isso também é um espírito de engano, mesmo que não seja um espírito literal de demônio, mas é um espírito no sentido de mentalidade. Quarta semente, orgulho. A grande pedra de tropeço dos líderes das denominações históricas, né, foi o orgulho. Né? Isso em contraste com a questão da doutrina pentecostal, porque eles não quiseram analisar de forma sincera, de forma com a mente pronta e disposta para entender, né, com o coração aberto para entender a doutrina. Hoje, muitos deles criticam os pentecostais por seus erros e desvios doutrinários. Né? Muitos fazem críticas a muitos pentecostais por causa de erros doutrinários. Mas se os tais, na época do surgimento do movimento pentecostal, tivessem pegado a Bíblia e humildemente se abrindo para a verdade que nela está contida sobre o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, e que não existe na palavra de Deus em lugar algum registrado que o Pentecoste, ou seja, que o agir do Espírito foi só para aquela época, que os dons foi só para aquela época, não existe esse registro na Bíblia, seria bem possível que hoje não houvesse o movimento pentecostal, pois as igrejas históricas teriam incorporado a elas a sã doutrina do batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Muitos até usam aquele versículo dizendo que havendo profecias cessarão, havendo ciência desaparecerá. Irmãos, eles esquecem que esse versículo está falando de forma escatológica sobre a nossa vida futura com Cristo. Porque lá no céu não haverá necessidade de profecia, não haverá necessidade de nenhuma revelação, não haverá necessidade de línguas estranhas, todos falaremos a mesma língua, que será uma nova língua que o Senhor nos dará. Lá tudo cessará. Não haverá necessidade de ciências, de descobrir coisas para curar doenças ou para eliminar limitações humanas, porque lá não haverá necessidade. Viveremos na presença do Eterno, na comunhão do Eterno. Então, esse versículo fala que todas essas coisas acabarão, mas quando que elas acabarão? Quando vier o que é perfeito, diz o versículo. Quando vier o que é perfeito. Então, o que é imperfeito será aniquilado, desaparecerá. Então, não se fala de que isso seja no nosso tempo, mas que se fala de que isso será na vinda gloriosa e na eternidade, onde viveremos com o Senhor. Porque lá não haverá necessidade de dons, nem de revestimento de poder. Mas o orgulho falou mais alto. O orgulho de um líder ou mesmo de um liderado divide denominações, não a sã doutrina. A sã doutrina não divide igreja. Mas o orgulho da pessoa em abrir mão do seu erro ou em ter que admitir o seu erro, esse orgulho causa divisão, tanto da parte do líder quanto da parte do liderado. Talvez o líder é até aberto, mas talvez o liderado não é aberto a conversar, né? a tentar chegar a um entendimento. Deus nunca pede ninguém para sair de sua denominação. Assim como o divórcio, muitas divisões ocorrem devido à dureza do coração dos homens, mas nunca pela ação do Espírito Santo. Mateus 19, versículo 8. Irmão, se houve uma divisão entre o movimento pentecostal ali, onde houve onde os irmãos saíram da igreja batista, os assembleianos, e fundaram ali a Assembleia de Deus aqui no Brasil, foi por causa da dureza do coração e não por causa da sã doutrina. Houve ali uma necessidade, o Espírito Santo urgiu essa necessidade de que a igreja se expandisse. E não poderiam ser barrados, não poderiam ficar barrados, não poderiam ficar detidos por causa de uma questão de orgulho, por causa de uma questão de orgulho denominacional.
Foi por causa disso que se abriu aquela nova denominação. Não foi uma questão de capricho, foi uma questão de necessidade, né? E não foi porque os irmãos quiseram abrir uma denominação pentecostal, mas porque precisaram, porque os irmãos históricos não abriram mão para poder ouvir a palavra, para poder sentar e conversar de forma inteligente, discutir de forma inteligente e branda a doutrina da palavra de Deus. Isso é uma coisa verdadeira. Se você olhar nos históricos dos concílios, você vai ver que houve concílios que que trouxeram rachas na igreja. E houve concílios que levou pessoas à cadeia, houve concílio que levou pessoas a exílio, porque não, por causa do orgulho, por causa da resistência entre as pessoas em aceitarem a verdade, em abrir mão do seu erro. A quinta motivo de divisão na igreja é a avareza. Na época do catolicismo predominante, os líderes inventavam de tudo para extorquir o dinheiro do povo. Vendiam lá até mesmo indulgência. Hoje em dia, os líderes neopentecostais e carismáticos redescobriram isso e fazem de tudo para arrancar o último centavo do bolso dos ingênuos. A avareza, o amor ao dinheiro, é um fator que divide denominações, como conhecemos hoje as muitas campanhas de fogueiras santas em Israel, óleos ungidos, cajados, flor, arcas da aliança. A Rede Globo certa vez fez até piada, né, de nós, isso, a respeito disso, pequenas igrejas, grandes negócios. E por causa do real, que muitos pastores do real, né, do dinheiro, muitos pastores dividem campos e se emancipam, né? Isso acontece até mesmo dentro de congregações sérias, né? Como nas Assembleias de Deus, né? Ali há divisões também que ocorrem em campos, né? Por causa da cobiça, né? Não posso julgar todos, não posso colocar todos nesse mesmo baú, nesse mesmo lugar, né? Mas muitos até mentem ou são usados pelo espírito de enganos para dizerem que essas divisões saem do coração de Deus. Ainda dizem que já joga a culpa em Deus, né? Para muitos líderes cristãos de hoje, o cristianismo é verdadeira pata de ovos de ouro. É a verdadeira pata de ovos de ouro. Eles esquecem, estão lidando com almas. Estão lidando com o rebanho que é do Senhor. E quando o sumo pastor vier, ele haverá de cobrar de cada um desses mercenários. Vão ter que prestar conta de cada alma que se perdeu, cada alma que se tornou fria, que se tornou cética, que se tornou agnóstica, que se tornou ateu por causa de suas ganâncias, né? Ok? Sexta e última para nós concluir hoje, né? E depois nós vamos partir para mais alguns tópicos. A falta de conversão ao propósito de Jesus. Certa vez Jesus disse a Pedro: "E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos." Lucas 22, versículo 32. Irmãos, Pedro não era convertido. Pedro, ele era um adepto, né, de um grupo de homens. Deixa eu lembrar aqui. Pedro era um zelote, era um grupo de pessoas que esperavam um Messias político, um rei mesmo, literal. Jesus é um rei literal, filho de Davi, mas um rei para reinar literalmente num reino material naquela época. Isso Jesus veio contradizendo a Pedro. Pedro se decepcionou quando a gente vê lá que Pedro negou a Jesus 3 vezes, porque Jesus ainda esperava. Mesmo quando eles perguntaram a Jesus lá no sermão
profético, e tu, quando serás que tu restaurarás o reino a Israel? Eles queriam saber de um Jesus que iria reinar como homem, literalmente. A gente sabe profeticamente no livro de Apocalipse que isso acontecerá nos 1000 anos. Jesus será então um rei conforme o que se sentará no trono de Davi. Mas nessa época Jesus não veio para ser um rei, Jesus veio para ser salvador, e não veio para estabelecer um reino nas condições humanas, mas um reino espiritual no coração dos homens, para angariar súditos verdadeiros e leais para uma causa espiritual, que era a causa da salvação de almas, e não um reino conforme os ditames do mundo, um reino material como os israelitas queriam. Isso causou frustração nos zelotes, que Pedro pertencia a esse grupo, e a outros, e aos demais discípulos que também tinham a mesma visão de Pedro. Há um propósito no coração de Jesus. E a sua igreja, que é cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ninguém se perca. Todo aquele que procurar estar nos mesmos passos de Jesus está a confirmar os seus irmãos na fé, através da genuína propagação do Evangelho de todas as armas que o amor de Deus nos proporciona. O que Jesus virou para Pedro e falou: tu, quando te converteres, ou seja, tudo quando vieres a realmente trilhar o mesmo caminho que eu, a seguir o mesmo propósito que eu, que é realizar a vontade do Pai, que é que as vidas sejam resgatadas, que as vidas sejam salvas, que elas sejam libertas do jugo de Satanás e da opressão do pecado, do jugo que tem estado sobre os homens. Este é o propósito. Ou seja, Pedro, tu quando trilhares este propósito, disse Jesus, tu quando te converteres, tu quando começar a trilhar pelo mesmo caminho que eu trilhei, que eu estou trilhando, pelo qual estou morrendo, pelo qual Pedro trilhou, e pelo qual Pedro também morreu, e pelo qual cada um de nós temos que trilhar, e se necessário temos que morrer por ele. Aí Jesus disse: quando fizeres isso, confirma a fé de cada um dos seus irmãos, confirma que eles também estão trilhando o mesmo caminho. O meu questionamento será que o nosso cristianismo segue mesmo nos mesmos passos e na mesma direção que Cristo? Jesus disse: olha, se me perseguiram, também perseguirão a vós. Pedro e os demais apóstolos estavam todos procurando um Messias secular que viesse atender aos propósitos e anseios dos israelitas. Mas Jesus não estava ali para erguer uma nação, mas seus olhos estavam na vida de cada pessoa individual. E ele queria era salvá-los da condenação eterna. Pedro era um zelote. Ele não tinha os mesmos propósitos que o Mestre. Ele não esperava um Messias espiritual, mas um rei, um governante humano, segundo a linhagem de Davi. Ele por várias vezes escandalizou com Jesus quando ele declarava sua missão, que era morrer para a remissão dos pecados. E Pedro, nestas vezes, dizia: não, Senhor, não digas tal coisas. E Jesus então repreendeu certa vez e disse, não nessas palavras, declara: olha, você está dando ouvidos àquele que não entende os propósitos de Deus. Quem é que não entende os propósitos de Deus? É Satanás, porque ele não trilha no mesmo caminho que Deus. Marcos 8, 27 a 33 está registrado isso. Pedro só veio a compreender a Jesus quando veio a deixar de ser zelote, para ser de corpo e alma apóstolo, discípulo e pregador do Evangelho. Foi quando Pedro se converteu de verdade, ok? Fiquem com Deus e amanhã nós voltamos para concluir esta parte. A paz do Senhor.